Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos aqui com o nosso episódio 35. Para você que chegou agora no canal, não se esquece de se inscrever no canal, dar seu likezinho aí, ajuda a gente a jogar para cima o nosso canal, divulgar para todo mundo conhecer o nosso trabalho aqui no nosso Papo Reto com o Márcio Pozobon aqui no YouTube. Agradecendo sempre aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapeuta e Irmãos Cancelli, 50 anos presente nos melhores e maiores eventos. Hoje trazendo a presença do Zé Henrique, o Zé do futsal, né, cara? Cara que é querido por todo mundo aqui no Joaçaba, que vai contar a sua história para nós. Hoje é o atual técnico do Joaçaba Futsal, time de Liga Nacional. Zé, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite para participar com a gente aqui. Obrigado, eu que agradeço, Márcio, o convite. É um prazer estar conversando com vocês, batendo um papo, né, aqui no podcast, um ambiente descontraído. Acho que tem tudo para ser uma grande conversa, para a gente conversar muito sobre futsal e muitas histórias, né? Até porque a gente estava conversando dias atrás na padaria ali do Jardel. Cara, falando de futsal, assim, já sabe que tem uma paixão grande pelo esporte, né? Zé, e antes de falarmos do presente, conta para nós como começou a tua trajetória no futsal como atleta. Uhum. Então, eu tenho 44 anos, né? Fiz agora no mês de fevereiro. Eu sou natural de Recife, Pernambuco, então já estou há um bom tempo, né, nessa lida de viagem, né, essa vida de atleta. Então, 2006 eu tive pelo Canadá, em Toronto, fui para trabalhar, para jogar. Acabei que, em decorrência de não ser uma liga tão profissional, a gente acaba trabalhando, mas uma grande experiência de vida eu tive. Resolvi voltar para o Brasil, Clima, principalmente. um clima, enfim, primeira vez que eu saí da casa dos meus pais, não tinha data para voltar, então é uma experiência incrível. Eu acho que a gente cresce muito como ser humano, né? Então voltei para o Brasil e porque tinha um desejo ainda de jogar profissionalmente. Acabou que fui arriscar a vida no futebol de campo, né? Eu já tinha 25 anos aí, tive a oportunidade quando eu tinha 17 e não fui, resolvi estudar. E com 25 anos, quando eu voltei para o Brasil, fui fazer um teste numa equipe do interior de Pernambuco para jogar o Campeonato Pernambucano de Futebol de Campo. Acabei ficando, mas eu te falo, o futebol de campo ele requer muitas outras situações, né? Eu não tinha empresário, não tinha nada, e acabou que a gente, primeiro turno, não jogava, não jogava, não jogava, e a gente era jovem ainda, não tinha uma mentalidade ainda como a gente tem hoje. E acabou o primeiro turno, eu não estava tendo muito tempo, né, dentro do campo, digamos assim. E, e nesse caminho eu resolvi vir atuar numa equipe de Palmas aqui no Paraná para jogar o Campeonato da Série Ouro do Paranaense. Foi aí que acho que o destino estava encaminhado para eu vir para Joaçaba. A gente caiu fora da competição lá no início do ano. Eu jogava com um atleta que tinha jogado em 2006 aqui em Joaçaba, futsal, e ele me perguntou que na época o atual treinador era o Pitinin, e ele estava precisando de um fixo. Zé, tu tem interesse? Na hora eu confirmei, e assim minha vida seguiu para Joaçaba. Conheci minha esposa um ano depois e Uma e aí virada de chave. virada de chave totalmente. E aí atuei em 2007, 2008 eu voltei, né? 2009 o time já não ia ter o investimento que tinha dentro da Série Ouro. Eu resolvi voltar para Recife. A minha esposa foi comigo. E lá eu tive uma lesão de ligamento, tive que operar, resolvi terminar a universidade. Em 2013 eu resolvi voltar para o Sul. Eu já estava há bastante tempo jogando na região, mas eu queria ainda, onde o futsal ele sempre foi o alto nível, né? Sim. Então a minha esposa também estava longe dos familiares dela há um tempo, e aí eu fui para Rio do Sul, acertei em Rio do Sul, e nesse meio do caminho eu conversei com o Cassiano, que era um, um, um atleta que tinha jogado comigo em 2007, 2008, ele era o atual treinador em 2013, me fez o convite, e na hora eu aceitei. E naquele primeiro ano a gente ficou campeão estadual, em 2013, o primeiro ano do projeto do Joaçaba Futsal, saindo daquela linha de que tinha antigamente, né? Então, Mais profissional. isso, do lado mais profissional. Então, Cassiano começando ali, 2012. 2013 a gente já teve um título. 2014 a gente entra na divisão especial. E aí fizemos uma boa competição.
2015 foi os Jogos Abertos aqui em Joaçaba, eu estava ainda na equipe. 2016, aí a gente já tem uma virada de chave, né? Já muda logo, já muda o presidente, que era o antigo presidente, o Everaldo sai, o Maico Bortoluzzi, que é o atual presidente, assume, e nesse momento eu fui jogar a Liga Nacional em Concórdia, né? Então, 2016 eu estava em Concórdia, 2017 eu volto para o Joaçaba. O time do Concórdia foi vice-campeão da Liga aquele ano, né? Foi em 2013, Márcio, 13, naquele ano. tá certo. Em 2016 eu estava junto com o Júlio, que está aqui, com o Dimas, Em com o 2013 eu Ruda. trabalhava em Videira e o Grupo de Marco na época tinha um Uhum. patrocínio no calção do... Isso. E não, aí 2016 não era, a gente não ficou, né? A gente perdeu ali no primeiro playoff ali da Liga Nacional e ficamos em segunda ou terceira do estadual. E aí 2017 teve o convite do Cassiano para eu voltar, foi o primeiro ano da Liga Nacional aqui, então eu resolvi voltar e a partir dali, em 2018, eu já comecei mais a trabalhar e jogar, joguei nas equipes aqui da região. E em 2020, na pandemia, antes de começar a pandemia, eu fui inserido nos núcleos sociais aqui do projeto do clube, né, para trabalhar na base, só que veio a pandemia, a gente parou. E aí, quando teve o retorno das atividades, eu entrei nos núcleos do projeto social, né, dei aula no RUP, no Pequeno Príncipe, fiquei um bom tempo, fui convidado para assumir o Sub-15 em 2023, e naquele primeiro ano a gente já ficou campeão estadual na categoria. 2024 eu ia dar continuidade, só que aí surgiu o convite para eu assumir o supervisor do adulto, para ser o supervisor do adulto, porque o Márcio estava indo para São Lourenço, então a diretoria me convidou. Nunca tinha assumido um cargo de gestão, né, de supervisão, mas te garanto, Márcio, que isso foi o que me deu muita cancha, cara, que me deu muita coragem para eu assumir a equipe adulta, né? Então, a partir dali, os 5 meses que eu fiquei, porque o Vandaí, naquele meio do caminho, em 2024, ele pediu para ir embora. Então, surgiu a situação de eu assumir a equipe adulta. E a gente está aí até hoje, né? Em 2025, o Morruga veio, eu estava como auxiliar, ele acabou saindo, eu assumindo. E esse ano a gente começa o projeto aí desde o início. Você andou fazendo uma viagem tempo atrás, de não muito tempo, passou um tempo com o Cassiano lá em Portugal, né? Isso foi para fazer o quê? Mentalidade maior, estudar? A ideia, né, de a gente fazer esse intercâmbio, isso é uma viagem que eu sempre quis fazer, passar um pouco pela Europa, pelo futsal europeu, onde a gente tem essa linha de trabalho que eles têm lá. Então, acabou que eu aproveitei a oportunidade do Cassiano estar lá também no Benfica. É um grande amigo, é um grande, Profissional também, né? um excelente profissional, né? Eu costumo falar que a gente precisa seguir algumas linhas de trabalho. E ele é uma linha que eu sigo e sou muito grato, né? Surgiu a situação que o clube, junto comigo, de fazer essa parceria para esse ano, de a gente fazer esse intercâmbio, né? Juntamente com o clube, em parceria com o Cassiano. Então, cara, o que ele fez por mim lá, fora dos padrões, assim, serei eternamente grato a ele, né? Por todo o apoio que ele me deu, toda a hospitalidade que eu tive lá. Então, a ideia é de a gente realmente visitar um dos maiores clubes do mundo, que é o Benfica, né, do futsal, ver como que funciona toda a parte macro, né, do clube, toda a estrutura física, das modalidades, em especial o futsal. Então, tive acesso aí durante 10, 12 dias, do dia a dia do clube, dele com os atletas, e muito estudo, né, muita troca de informação, muito conteúdo adquirido, e a gente tenta trazer para cá o máximo de conhecimento possível que a gente teve, lógico, dentro de uma linha de trabalho que a gente acredita, mas eh, acredito que adquirir essa forma que o Benfica tem de trabalhar, e aí a gente junta com o que o clube aqui já tem, né? Então hoje a gente está resgatando a identidade do Joçaba Futsal, e a ideia da viagem é fazer um intercâmbio, na verdade, né? Trocar essa experiência. Enriquecimento, né? Enriquecimento. Uma experiência incrível, Márcio, incrível. E agora nós estávamos conversando antes aqui, já começaram uma série de amistosos, assim. Quando que é a estreia na Liga Nacional? Então, a gente começou os amistosos contra a equipe da Chapecoense, digamos, o primeiro amistoso, né, que foi um desafio para o Dente Esportes, na cidade de Xanxerê. Tivemos um resultado positivo, uma evolução da equipe. O segundo amistoso fizemos contra a equipe do Concórdia na semana passada, tá? Então, processo de evolução, a equipe está progredindo. E fizemos um amistoso em Abdom Batista, que é um parceiro nosso também esse ano.
Vamos ter amanhã um amistoso contra a Concórdia, que é o jogo de volta, e no sábado em Campos Novos. E aí eu acho que a gente fecha essa essa linha de amistosos e de preparação. A competição ela se inicia no dia 21 de março. Eh, Nós e Peãozinho, Joaçaba Futsal e Peãozinho, aqui em Joaçaba. E como é E que... desculpa, Márcio, aí a Liga Nacional inicia dia 5 de abril. 5 de abril já. Isso, 5 de abril. E como é que você está vendo a equipe que você tem na mão hoje, o plantel? Tá gostando do que está vendo, da evolução, dos treinos? Então, Márcio, tudo que é novo, né, requer tempo. Eu sempre falo para os atletas, eh, eles vêm com alguns atletas vêm com uma cultura muito diferente do que a gente aborda dentro de Joaçaba Futsal. Tudo que a gente pega, né, como uma de linha de trabalho, de vida de atleta, de disciplina. E os atletas estão acostumados em alguns momentos não ter o nível de cobrança que a gente tem aqui, né, de não estudar o jogo tecnicamente, taticamente, digamos assim, fora de quadra. E isso são alguns princípios que a gente tem aqui, né. Então eu falo para eles: "Tudo que é novo requer tempo". Porém, meu amigo, depois que dá certo, eles vão gostar, sabe, de jogar. Eu sempre falo: "Fica gostoso jogar quando você tem um caminho, quando vocês sabem o que vão fazer e quando estão muito bem fisicamente", né. Eu tenho um preparador físico que é meu braço direito ali, que é o Michel Petaí, Um monstro, né? é um monstro. Então a gente precisa aproveitar o que a gente tem de bom na casa, né. Então a gente tem o Michel com a parte física muito boa, aí a gente alinha o jogo muito organizado, uma equipe agressiva, né, que busca a vitória a todo momento. É isso que a gente está buscando, essa identidade para a equipe. Qual o momento da tua vida, assim, como atleta, que você chegava a imaginar ser treinador de futebol? Tinha esse plano ou foi algo que foi amadurecendo com o tempo? Então, Márcio, até é engraçado falar para o cara, porque o meu falecido pai, que faleceu na época do Covid, ele sempre se preocupou com o meu pós-carreira, né, de atleta. Então, às vezes eu estava jogando e ele mandava recorte de Recife para mim, escolinha de futsal, escola disso, curso daquilo, e eu sempre guardei, eu tenho isso guardado até hoje. Eu sempre fui um jogador tático, né, eu nunca fui nenhum aquele cara extraordinário ou habilidoso, nada, sempre fui pé duro, como a gente fala dentro do meio, né. Fui marcador, finalizador, mas eu era um cara que organizava muito o jogo dentro de quadra. Cara, aquele que não aparece no jogo. É o cara que a gente competia muito, me cuidava muito, né, sempre me cuidei, sempre gostei de me cuidar, tanto que eu joguei até os 41, 42 anos, então, eh, por ter essa bagagem tática, esse olhar diferente, acredito que isso me ajudou muito, né. O Cassiano, eu me lembro muito em 2017, isso eu falei para ele até na viagem, em 2017 eu ainda tinha uma vida de queria jogar e ele já me via de outra forma, né. Então 2017 eu me lembro demais, eu estava treinando, a gente tinha 4 formações naquele ano, que era o primeiro ano da liga, acho que foi um dos principais elencos que o clube já montou, né. Então era uma briga os treinos, cara, pra tu fardar, né, pra tu pegar nos coletes ou pra tu ir para os jogos, que só iam 12. E eu me lembro que a gente ia ter o jogo contra o Corinthians aqui, e ele tinha sido expulso um jogo antes. E aí ele me chamou no canto, ele falou: "Zé, vou precisar de você". Eu disse: "Opa, vou jogar, né. Não tô jogando, vou jogar". Ele: "Cara, eu tô expulso, vou precisar que você fique ali do lado de fora passando as informações pra mim". Eu disse: "Pô, Cassiano, tá de brincadeira, eu doido pra jogar", mas enfim, ele já tinha essa visão, então ele ficou lá em cima na cabine e eu do lado de fora, passando informação para o grupo, e a gente empatou o jogo a 1. Eu me lembro demais, quando eu saí do ginásio, eu estava caminhando, e ele passa com o carro e ele abaixa o vidro, e ele falou: "Presta atenção que eu tô lhe falando, você vai dar um grande treinador". Ele falou isso pra mim. E isso ficou marcado. Só que ali a gente tinha uma percepção, ainda queria jogar, né. E cara, as coisas foram acontecendo, a gente sempre aperta um botãozinho quando a gente para de jogar, né. É do nada, você já perde aquela vontade, não quer fazer aquilo todo dia, você já tá cansado. E aí eu Já. comecei a estudar, daí eu sempre gostei de organizar os jogos, e aí fui trabalhando com a base, que eu acho que me deu uma faculdade para mim, sabe, trabalhar com criança carente, né, os núcleos sociais e processo de formação. Acho que onde a gente precisa estar passando, né, eu passei pelos estágios que a gente precisava passar, né, até chegar ao sub-15, sub-17, sub-20, Foram do bastante 20, anos. e aí veio a gestão, né, a supervisão do clube. E cara, eu acho que o grande incentivador meu foi ele, sabe, naqueles momentos ali. Te falar que naquela época eu pensava, não pensava, ainda Eu queria saber de jogar. não queria jogar, mas hoje eu agradeço, hoje eu sou
Eu costumo falar que eu virei um escravo da profissão, cara. Eu vejo muitos vencedores falando, e pra gente chegar, a gente tem que ser escravo da profissão, não adianta. Dedicação, né? É isso aí. Você é formado em educação física, né? Sou formado em Trabalho educação de física. personal não tem mais como fazer, eu continuo fazendo alguma coisa ainda. Não, esse ano eu abdiquei. Esse ano eu Não parei, tem, né? não tem, né, Márcio? Até ano passado eu ainda fazia, né, por conta que era uma outra fonte de renda que eu sempre tive, como profissional de educação física, mas chega um momento que você precisa abdicar, fazer escolhas, e fiz escolhas para poder investir na minha carreira. Até porque não é só o lance do treino, do jogo, é estudar o adversário, é planejar um esquema de jogo, tudo isso toma muito tempo da pessoa. Ah, requer tempo, meu amigo, te falo, requer tempo. A minha esposa fala que, diz: "Cara, não tem para que ter TV a cabo, que a gente só vê futsal, né?" É 24 horas e não adianta, cara. Eu saio do treino já pensando no próximo treino. Se eu tenho um jogo amanhã, a gente analisando o vídeo, escolhendo, pensando, a tua cabeça não para, né? E não tem outra forma, né? A gente faz o que ama. Eu costumo falar, quando a gente ama o que faz, é, é questão de planejamento, organização, tudo isso a gente tem que ter. Mas a gente precisa gostar também do que faz, né? Imagine se você não gostar do que faz, cara. Mas o tempo, às vezes eu preciso de um tempo um pouco para pensar também, né. A Ah, gente sim. para um pouco para pensar, um tempo para pensar, mas e tempo para a família também, então a gente tem que saber separar um tempo para exercício físico, que é uma prioridade minha. Eu não É uma horinha por dia eu faço um exercício físico, uma academia, alguma coisa, tem que A fazer, cabeça dá uma tem que aliviada. fazer. Ler, estudar, tá aí, né, a nossa rotina. E essa situação, a gente trouxe aqui o Diego Pérez, Uhum, hoje ele está nas bases. isso. Hoje é importante demais se ter uma base diferente do esporte, né, seja o futsal, a gente vê que o vôlei tem forte, o futsal tá vindo forte também, isso sai mais barato lá na frente, né. Ah, com certeza, tem que ter, cara. Eu sempre falo, eu costumo falar que a cereja do bolo tá na base, tá nos A base, projetos né. sociais, né. Eu costumo falar que eu tinha uma vontade muito grande, e tenho isso aí ainda, né, em mim. Pra tudo que a gente vai fazer, a gente tem que procurar fazer o melhor, né, Márcio. Sim. Então, cara, eu ia dar treino às vezes no sábado, 8 da manhã, lá no Pequeno Príncipe, cara. Eu planejava, eu organizava isso. E projeto social. Jamais eu imaginava que hoje eu estaria como treinador de uma equipe de liga nacional, né. Então, mas eu garanto muito, sempre falo para os professores da base, a gente conversa muito nas reuniões que a gente faz. Lá é a cereja do bolo, lá a gente precisa entregar o melhor lá, lá. E aí vem para as categorias de rendimento, e aí dá continuidade. Eu acho que é ali que você forma cidadão, né. A categoria que o Diego tá, que os outros professores estão, sub-10, sub-12, né, sub-14, é o caminho. O clube hoje tem uma base muito forte, sabe, um alicerce. Estrutura boa. Uma estrutura boa. Te falo que ano passado foi meu alicerce. Eu era treinador do sub-20 e auxiliar do adulto. Quando o Moruga saiu, eu assumi o adulto. E a gente perdeu vários jogadores para fora do país. Se a gente não tivesse uma categoria de base forte, sólida, eu compus o elenco com 5, 6, 7 jogadores da categoria de base. Jogadores com 16, 17 anos fardando para a Liga Nacional. Então, isso é muito legal, sabe? Você consegue ter um plano de carreira dentro do clube. O atleta tá ali na base, mas ele não tá por estar. Hoje eu tenho atletas daqui de Joaçaba que estão na equipe adulta comigo. Então, pô, você tá lá no sub-10, sub-12, sub-14 e o espelho é o adulto, não adianta. Então ele sabe que, pô, lá na frente tem oportunidade, Depende só de mim. depende dele. Então eu Dedicação. acho que é isso, aí o trabalho começa lá, sabe. O trabalho de formiguinha é um dia após o outro, é fundamento, é fazer contextualizado com o que o adulto tem, dentro da metodologia de cada professor. Acho que é o caminho. Hoje você tendo uma base, tipo, um time adulto, disputando um catarinense já é bom, agora disputando uma liga nacional. A garotada da base que vê alguém que passou por onde eles estão passando, se fardando, nem que seja para ficar no banco, Sim, já é um exemplo, né. sim, Motiva ainda mais a garotada, né. E como é que você espera, como que se vê hoje essa série, teve essas mudanças do Joaçaba Futsal na liga nacional, essa outra categoria que o Joaçaba vai disputar, o nível dela é um pouco inferior à que o Joaçaba estava disputando antes? então, a Liga Silver. Mais parelha no caso, né? Não, provavelmente ela vai ser mais parelha, né. Como eu te falei, dizer que a gente não ia conseguir competir contra as outras equipes, não, com certeza a gente ia, porque também competimos em outros anos.
Porém, acredito que os investimentos vão ficar equilibrados, destoando uma equipe ali, que é o Chopinzinho, que fez uma equipe com investimento muito alto para poder jogar a Liga Série Ouro, sabe? A Liga Gold, né? Então, tirando eles ali de investimento, Sim. não de competitividade, porque competir vai ser muito parelho assim, sabe? Eu não sei das equipes lá do Nordeste que estão, conheço mais o Sport ali, mas são sempre equipes difíceis de jogar, porque são equipes que acreditam muito em jogo de 1 para 1, sabe? Bastante dinâmica de jogo, e mas eu acho que para nós, como clube, como processo de reconstrução, né, do Joçaba Futsal, acredito que a gente precisava passar por alguns perrengues ali para a gente dar a volta por cima, sabe? E nessa Liga Silver, a gente poder estar brigando no topo da pirâmide, digamos assim, né? E hoje o futebol ainda é referência mundial? O Brasil ainda é referência mundial no futsal? Ah, é o atual campeão do mundo, né, Márcio? Então, hoje, eh, além do Brasil, claro, Portugal é uma força muito forte, né? Eu tive lá agora, acompanhei os portugueses que tem na equipe do Benfica. Eu acompanho a Liga Portuguesa, então é uma equipe de extrema condição de estar entre os 4 do mundo, e até porque ficou vice-campeão da Eurocopa agora, perdeu para a Espanha. Então acredito que Argentina, Brasil, Argentina, Espanha, Portugal são os 4 equipes aí. Tu falou de novo em Portugal ali, tem uma coisa que eu não sabia, até tu me falou, que o Benfica hoje, em termos de sócio torcedor, é o maior do É mundo. o maior do mundo. Acho que ele Olha a tem estrutura que o ele Cassiano e tem a mais responsabilidade que ele tem, né? acredito que ele tem mais de 400.000 sócios no mundo, né. Perdeu uma época para o Bayern de Munique, eu acho, mas agora ganhou o título novamente. É uma loucura, cara, te falo, eu nunca vi aquilo ali na minha vida, assim. Eu fui assistir um derby do hóquei lá do Sporting e Benfica, é uma loucura. Ali é uma torcida Apaixonado pelo time, apaixonada, né? apaixonada. Uma loucura. Como é que você enxerga o futsal hoje? No tempo que tu começou, já começou com a bola pesada, Sim, né? sim. Hoje tá mais dinâmico, tá mais rápido. O que que você acha que te prioriza hoje, que é o ponto-chave do futsal hoje? Hoje ficou muito mais dinâmico, né. Hoje, se você não tiver a parte física, você não joga mais. Você pode até a gente costuma falar assim no linguajar nosso, vai roubar dentro de quadra, né. Você vai jogar de zagueirão, você vai ficar dando passo para trás, vai ficar só dando um miguezinho, mas o futsal hoje moderno, dinâmico, onde você precisa estar andando a todo tempo, tá fazendo finta, se você não tiver forte, meu amigo, se você não tiver bem fisicamente, você não vai jogar. Até assim, as mudanças maiores, a bola ficou mais leve e a quadra Lu aumentou, é, mas ele ficou muito mais rápido ainda ficou também. mais rápido. Não, hoje as valências físicas, né, velocidade, agilidade, potência, são totalmente tudo, se você não tiver essas valências aí, você não consegue jogar. Tem que ter muita agilidade, lógico, respeitando a individualidade de cada um, né, as características de jogo, mas tipo aqui no clube, a gente tem uma forma de trabalhar da parte física, da parte tática e técnica, Inclusive que a você mental, né? que você tem que estar na ponta dos cascos, digamos assim. Se você não tiver, é isso que a gente cobra, né. O alto rendimento, a gente está muito na ponta da pirâmide, digamos assim. A gente está muito perto de lesionar, né. Que alto rendimento não é sinônimo de saúde, né, de qualidade de vida, é diferente, cara. No limite. É um limite, é um pouquinho a mais você lesiona, um pouquinho a menos você fica abaixo. Então, você precisa estar o tempo todo muito bem. Eu acredito que a parte física hoje ela predomina. Claro, a parte técnica, né, quem tem muito recurso, um atleta que tem recurso, ele é diferente. Mas se ele não estiver bem fisicamente, ele não vai conseguir jogar. Para essa situação, assim, por ser um esporte de alto rendimento, a questão de departamento médico, já sabe, tem uma estrutura boa? Tem uma Uhum. estrutura boa. Ele tem uma diretoria médica hoje, né, tem todo um corpo de de profissionais da área aqui que sempre ajudaram muito o clube, né. Então, ortopedistas, fisioterapeutas, né, pessoal que ajuda na parte da fisiologia, a gente tem todo um controle de carga, né, que o An, o Michel, o Guilherme, fisioterapeuta, junto com o Diogo, que é o chefe da parte médica, coordena. A gente faz todo são questionários subjetivos, né, que onde o atleta responde todos os dias quando acorda, pós-treino, pré-treino, que a gente está acompanhando. A parte de fisioterapia a gente consegue ter o alicerce da universidade também, e a estrutura que o clube já tem, né. Então todos os dias o fisioterapeuta tá antes de todo mundo chegar, né, antes da comissão, nós chegamos juntos 1 hora e meia antes do treino, e ele já combina, por exemplo, tem 5, 6 atletas que vai fazer fisioterapia, mas não porque está machucado,
É fisioterapia Preventiva. preventiva. Vai fazer alinhamento do atleta, uma manipulação, enfim, deixar ele pronto para a quadra. Todo dia tem que ter, todo dia tem que ter. Mas É, é bacana, então, e o índice de lesão também não é tão constante como a prevenção. É, se não tivesse esse trabalho, seria, acredito tá, que seria mais complicado, mas como a gente tem esse cuidado, né? E mesmo assim ainda tem lesões, né? Faz parte, é o processo, é a vida de atleta, né? sim. A gente fica muito. Qualquer esporte, né? Não adianta. Então, algumas lesões a gente tem como dizer que vai acontecer. Então a gente tenta deixar o atleta apto para estar o tempo todo em alto nível, né? Zé, e o momento assim que você está acompanhando o futebol hoje como treinador, no âmbito geral, assim, mudar um pouquinho de esporte do futebol do salão para o futebol de campo, como é que você enxerga o futebol do Brasil hoje, em ano de Copa do Mundo? Tu acha que temos uma seleção para brigar por um título mundial esse ano? Cara, eu, eu sou meio crítico em relação a isso, né? Eh, eu vejo o futebol brasileiro hoje abaixo do que a gente tem no resto do mundo hoje. E eu vou torcer pelo Brasil sempre, claro, sou brasileiro. Mas acho que a mentalidade nossa precisa mudar, né? Mentalidade de acredito que com a chegada do novo técnico já mudou, mas eu acho que as coisas não acontecem da água para o vinho, né? Então requer Sim, tempo. faz O tempo. processo é a médio e longo prazo, então a gente precisa mudar a mentalidade de muitos atletas, né? Hoje só o, o recurso que o atleta tem, né? Aquele atleta que é diferente, acho que isso não basta mais, né? Eu acho que o atleta hoje precisa estudar, precisa treinar, precisa viver disso aí, precisa ser realmente profissional. E hoje a gente tem alguns atletas no Brasil que têm uma mentalidade ainda de não adianta, se tu quer viver uma vida fora do futebol, tu tem que parar de jogar futebol, viver de festa, enquanto outros estão lá Muitas vezes, descansando, esse que treinando. está descansando, se dedicando, muitas vezes não tem a Pois mesma é, oportunidade que esse lógico tem, que a né? gente tem o talento que outros não têm, né? Mas eu acredito muito que o trabalho, dedicação, força de vontade, ele supera o talento. É lógico, o Neymar, eu sou fã, que eu digo, a nível de jogo dele, né? A postura que tem em alguns momentos não concordo, mas enfim, quem sou eu, né, mas acredito muito que se ele quisesse, né, porque agora eu acho que já passou a época. Precisava se preparar meses, ano, voltado para a Copa do Mundo. Mas, porém, vejo muitos atletas bons também no Brasil que estão jogando em ligas gigantes, né, no mundo. E eu acredito muito nesses atletas aí, né? O Rafinha, o Vini Júnior e companhia, que estão fazendo um belo trabalho. Vai ser difícil, cara, porque eu acompanho muito futebol inglês, muito futebol espanhol, tá Difícil, muito cara. alto, cara. Eu digo, e aí eu bato na tecla da parte física. Preparação física, enquanto outros, eles atropelam. Se você não estiver bem fisicamente, cara, e os caras jogam sem bola, jogam um toque, dois, e às vezes nem tocam na bola. Então, Totalmente em campo. é isso aí. Essa que tu falou ali também da vinda do novo técnico, muita gente foi contra, um estrangeiro, só que os nossos atletas hoje, a gente citou Vini Júnior, Rafinha, esse pessoal joga fora do Brasil, eles vêm para a seleção brasileira e eles não fazem o mesmo jogo que fazem lá. Porque a mentalidade dos nossos treinadores aqui ainda não evoluiu o contexto do futebol mundial, né? Então, jogador de clube que não brilha na seleção, mas se botar ele a jogar na mesma função que ele joga lá, ele vai render a mesma coisa, né? Então eu vejo que isso aí também não é que da noite pro dia, mas ainda dá tempo de uma evolução, né? E agora é uma disparidade grande na carreira de um jogador de futebol de campo ou de salão, né? Primeira coisa, salário. Isso é. Estão ganhando dinheiro absurdo, né? Sabe que é por isso que perde um pouco do tesão por se dedicar, por treinar, por jogar? Velho, É muita grana, né? é muito dinheiro, né, Márcio? Tá louco. Hoje tu tem um atleta aí que ganha, é, digamos aí, R$ 50.000 no futsal, é uma fortuna, né? Sim. Então hoje tu tem poucas aqui no Brasil, E fora do 50 país, mil reais no campo ganha um guri do juvenil. que joga Série C, Série D, tu tá ganhando isso aí, Série B, mais 100.000. Então, assim, mas eu vejo o futsal um pouco diferente do campo a nível de perfil, sabe? Mudou bastante, o campo tá mudando, né? Com esses atletas novos, a mentalidade tá mudando, mas o futsal a gente ainda consegue trazer jogadores para estudar na universidade, tu consegue fazer um plano de carreira pro atleta, sabe? E às vezes não vai ser jogador, mas vai ser um cidadão bacana. Exatamente. E o campo também tem isso, também tem.
E o campo tem você pega uma classe que quer ajudar muito a família, né? Aquele cara que não tem nada, que mais baixa, e tem esse sonho de jogar futebol para ganhar muito dinheiro e ajudar o familiar, viver o que nunca viveu, né? Passear, comprar uma roupa, eles têm muito disso. Acho que o futsal muda um pouco a cabeça do atleta, é um pouco diferente, assim, a mentalidade dos atletas de futsal, não todos, né? A grande maioria hoje mudou bastante. Pensa mais no futuro também, né? Pensa no futuro. O campo também tem, hoje está mudando, tem muita gente bacana, muita gente que pensa pra frente, sabe? Você falou que jogou com o Cassiano, tu jogou com ele aqui em Joaçaba, então. Joguei aqui em Joaçaba, em 2008. 2008 a gente jogou junto. A gente perdeu aí o mata-mata contra a Malve na época, né? Então a gente jogou o ano todo ali. A Malve do Falcão. A Malve do Facão, 2008. Marrento pra jogar? Marrento. Mas naquela época, depois a gente atuou alguns anos contra, né? Liga Nacional, ele pelo Brasil Quirim, pelo Magnus ali. Mas aquele é fenômeno, né? Assim, de que tu jogou, ele é o melhor que tu já viu jogando em quadra? Difícil de marcar? Cara, que eu joguei, eu, eu joguei contra alguns, assim. Mas um que eu sou fã, é o Lenísio, né? O pivô, que foi da Malve. O Lenísio é diferente. Aí, lógico, eu vi jogar outros, né? Manuel Tobias, Fininho é Carcaço, né? craque, cara. Eu peguei muitos atletas, João, que foi seleção brasileira, que é lá de cima, né? Lá do Rio Grande do Norte, Manuel Tobias, esses caras eu peguei, eu vi todos esses jogando, né? E tive a oportunidade de jogar ainda contra o Falcão, né? Mas o Lenísio, que eu atuei alguns momentos ali, o Xande, que é treinador São caras que eu gosto, porque o Xande é um cara que via ele jogar, cara, ele era um maestro, né? Ele é o cara da bola parada, aquele cara que organizava o jogo, sabe? E o Seco Zanetti também, né? O Seco eu vi jogar, nunca. A gente treinou junto em alguns momentos quando ele estava aqui de férias, mas nunca competi contra, né? E ainda bem. Tu me contou, que tava batendo papo, você me falou do aquele amistoso, aquele jogo Amigos do Dimas, Thiago, Amigos do Seco, isso que eu joguei. Fácil demais jogar com ele. Ah, tá louco. Ele com 40 e poucos anos aí, quase Você é 50. minha idade, você vai fazer 50 anos. É, 50 anos. E ele falou, Zé, eu não tô mais naquela intensidade, mas eu vou balançar só a minha acha. Aí eu dava o passe pra ele, ele balançava e chute na gaveta de esquerda, de direita. Ah, ele é fenômeno, né? Diferenciado, né? Tá louco. E agora nessa liga que o Joaçaba Futsal vai jogar, ele vem como técnico do Vasco da Gama nessa mesma linha, né? Vem. A gente conversou um pouco, ele teve no ginásio aqui antes de ir pro Rio, né? O investimento dele lá é bem maior, lógico. Eles estão com o clube do Vasco, o clube deu uma renda muito grande para ele, né? E ele tem Não sei história. quantos milhões. É, então foi o Pedrinho junto com o Felipe ali que levou ele, tudo. Então ele tem toda uma bagagem aí, todo um reconhecimento do clube. Mas vai ser bacana, cara, competir contra ele, competir contra o Sport Recife, que é meu clube que eu torço também lá em Recife, que joguei durante 2 anos, fui capitão da equipe. Então, assim, vai ser uma competição bem atrativa. América de Natal, time de bandeira, né? Acho que é legal, é interessante, assim, pra competição. Que o município vai receber alguns jogos que às vezes não estava acostumado a receber. Equipes do Nordeste, do Balsas, do Maranhão. Tudo é novidade, né, Márcio? Então, tem uma interrogação aí no meio. Bom, tu me falou também que não é ida e volta. Tipo, o jogo com o Vasco vai ser lá no Rio, tem Isso, time do lá que vai ser aqui, não vai isso. Não, não vai. É jogo só de um turno, né, digamos assim. E aí, todos e isso aí. Aí depois tem os playoffs, né? Acho que os 4 primeiros classificam já para uma fase a mais. E aí tem a parte do descenso ali, para brigar para subir, né? Também tem. sobe. Sobem dois. Dois. E se não me engano, tem mais uma vaga ali que briga, né? Como se fosse uma repescagem. Mas é uma competição bem atrativa, assim. A ideia deles foi muito legal, assim. O grande X foi que foi colocado repentinamente, né? Colocado de uma hora para outra, mas a ideia da liga não é ruim. É uma ideia de democratizar para bastante equipes do Brasil participar também. Tem às vezes equipes do Nordeste que eu acho muito legal. Os times de bandeira, cara, muito bacana. Né? Na outra liga lá tem o Corinthians, na Gold, né? Nós vamos ter Vasco, vamos ter Sport. E acredito que vão vir mais equipes aí de América do Natal e mais outras equipes grandes aí. Sei, o Bobear tem mais bandeira do que a divisão principal, É, né? de Lá no salão, clube de bandeira, sim.
né? No outro tem os tradicionais, né? Magnus, a CBF, Joinville, Jaraguá. Mas eu acho que vai ser bacana, vai ser atrativo, cara. Para quem tá. É uma liga nova, né? Que tá entrando no mercado. Então, é, vejo o nosso clube vindo muito forte, cara. Vindo muito forte. Nós vamos vir aí com tudo para poder fazer um excelente ano aí. Fazer história, né? Isso aí. Vai ser a primeira vez na tua carreira que você começa como treinador do começo da temporada? Porque outra vez você não pegou do começo, você pegou meio que no meio, né? Vai, Márcio, vai. 2024, quando eu assumi na sexta ou sétima rodada da Liga Nacional ali, né? Quando o Van Dijk saiu. E naquela época, acho que a gente fez por isso que eu te falo, requer um tempo, né? Então, até os atletas comprarem a ideia de jogo, né? Aceitar o processo, demorou um pouco, mas eu vi a equipe depois de um determinado momento ali, fizemos vários jogos bons, empatamos com o Joinville lá, com a equipe do Cassiano 3-3, fizemos muitos jogos bons. Então, e aí naquela época o clube trouxe o Moruga, né? E eu fiquei como treinador em 2025, não comecei o ano, foi o Moruga. Eu estava auxiliar e treinador do Sub-20. E aí depois de uma época também o Moruga saiu ano passado, né? Na metade do ano, não lembro mais ou menos, perto do meio pro ano para frente já. E aí eu assumi. Então esse ano é o primeiro ano que eu estou começando o planejamento do início, né? Tu tem a autonomia para montar, Sim, escolher sim, sim, jogador, sim, chamar? sim, sim. A gente tem uma equipe ali que faz as contratações, né? eh, digamos assim, compartilhada, eu e mais dois ali. E acho que uma cabeça, duas, três cabeças, quatro, pensa mais do que uma, né? Então é pra gente ser mais assertivo, pra gente errar o mínimo possível, porque nas contratações a gente tem que errar o mínimo possível, Sim. né? Pra não ter que estar mudando toda hora de atleta. Então, às vezes a gente conhece um atleta, o outro conhece outro, e a gente vai alinhando, vendo o perfil, vendo o que se encaixa dentro do clube. Mas a gente teve participação ativa, assim, nas contratações. É bom, né, você começar desde o início um time que você montou, então você já vai conhecendo o elenco que você tem na mão hoje, né? Ah, mas com certeza, né? Faz total diferença, cara. Total diferença. A gente começou 19 de janeiro, então a gente tem tempo, né? A gente tem aí 20 dias para começar a competição e, cara, todo dia é colocando, implementando, repetindo, 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 repetindo. E quando tu requer tempo, tu consegue fazer os ajustes necessários, né? Quando tu pega de última hora, acaba que até tu moldar já passou tanto tempo mas começar do início é É extremamente bem importante. diferente, né? É bem diferente, Até bem porque diferente. você começa a ter um vínculo com o teu atleta, até ele com você. Num olhar você já se entender, né? Ah, não, com certeza. A gente já conhece. A gente tentou buscar os atletas que têm o perfil nosso, né? Que tem alguns atletas ficáveis do ano passado, que a gente quis que continuassem. Então, eles já sabem como que funciona. É digamos assim, um quarteto que vai ajudar quem está chegando também. Isso aí é extremamente importante. Ter isso aí no elenco, porque eles ajudam os demais. Então, começar do início é extraordinário. Zé, e o que você espera para esse ano, além da Liga Nacional? O que mais competições o Joaçaba vai disputar? Jogos abertos, estadual? A gente vai participar do Campeonato Catarinense Série Prata, Liga Nacional Silver, Jogos Abertos de Santa Catarina, fase micro regional, regional e o estadual. E provavelmente o Campeonato Universitário, né, que é uma parceria com a universidade. Ano passado a gente ficou campeão estadual, fomos pro brasileiro, mas de início são essas competições aí, Márcio. No decorrer do ano, assim, você tem, como o futebol normal tem, o futebol de campo tem as janelas. Você tem prazo para contratar jogador ou conforme aparece, tem interesse, pode já escrever e continuar no campeonato? Não, eu tenho. Na Liga Nacional tem uma regra que até a sexta rodada você consegue tirar o jogador tipo, o jogador hoje está no Joaçaba. Até a sexta rodada ele pode sair e entrar a partir da sétima rodada, mas não. Então ele tem 6 jogos aí para saber se ele vai ficar no clube para sair ou a gente contratar jogadores de outro clube, né? Então depois da sexta rodada a gente não pode trocar atletas dentro da Liga Nacional. Desde que venha de clube que não tenha participação na liga, tu consegue Daí eu continuar. consigo contratar, né? Aí não tem problema nenhum, né? Estadual, Liga Nacional, em relação a isso, não. A gente tem o risco que a gente corre por fazer um bom trabalho. O Joaçaba sempre É o que fez tem que buscar. isso aí. E daí eu não consigo competir com o Euro, né? Sim. Então,
Hoje vem uma equipe da Europa buscar um atleta meu. Infelizmente, cara, quando pagam muito bem, não tem. Só que aí tu tem as multas contratuais, né? Para o atleta sair, ele tem multa, enfim. É uma série de questões jurídicas, mas a gente acaba perdendo. Ano passado perdemos 5 atletas, um quarteto, né? Um goleiro e 4 jogadores de linha. Time inteiro. Um quinteto, na verdade. E aí, depois de uma certa época, é difícil tu repor, entendeu? Mas paciência, faz parte. Faz parte. Como É, você pode tirar um deles, pode tirar o nosso, né? e eu te digo, e olha que nós não estávamos numa fase tão boa. E mesmo assim as pessoas ainda vêm buscar no Joaçaba, porque eu digo porque eu trabalhei na supervisão e conheço vários supervisores. Eles falam entre eles, quando eles vão buscar um atleta que tenha uma intensidade alta de jogo, que tenha uma questão de vida de atleta, de disciplina, parte tática aguçada, ele vem buscar aqui. Eles sabem que, eu quero um jogador, digamos, que marque bem lá em cima, digamos assim, uma marcação pressão ativa, que seja bem fisicamente. Eles buscam um atleta daqui de Joaçaba. Mas como é que ele descobre? Tem alguém que olha ou pelos jogos transmitidos? Os jogos são tudo passados no YouTube, né? Todos os jogos passam nas plataformas, nos canais. Aí acabam que hoje é. Olha o olho de alguém. E te falo, Márcio, o amistoso que a gente vai fazer amanhã vai ser transmitido por uma plataforma, um exemplo. Tem gente no mundo todo vendo, cara. A gente acha que nem ninguém tá vendo, mas tem um monte de treinador vendo. De Vários. clube, E alguma gente coisa de assim. clube, eles vão ver, eles vão avaliar. Sempre tem alguém olhando. Sério, qual que são os teus planos para o futuro como técnico? Almeja algum clube fora do Brasil, uma equipe de ponta em outro estado, outro lugar? Cara, Deixar o vento soprar? vou deixar o vento soprar, mas hoje eu tenho um objetivo de vida meu, né? Que é firmar aqui, na verdade, fazer história no clube aqui. É um clube que eu tenho um carinho, um município que eu tenho um carinho gigante. E estou muito feliz hoje aqui em estar participando desse momento de transformação do clube. E tenho como objetivo e meta minha e coletiva, comissão, atleta, ser campeão, cara. A gente precisa subir o Joaçaba, sabe? É do Eu que vive o vou. atleta, né? Hã? É do que vive quem vive Isso, a gente precisa de título. Eu preciso estar nas cabeças. Eu preciso estar nos dois times que vão ou subir para a Série Ouro. Eu preciso ser campeão do estadual. Eu vou buscar isso aí, com todo respeito a todos, lógico. Mas o eu objetivo preciso. teu, né? É o objetivo nosso. A gente vai Certeza. buscar o título, todo momento. Diferente que se eu estivesse jogando numa liga onde o investimento nosso fosse muito abaixo, tem que ser realista, né? A gente passa metas, a gente faz metas menores. Alcançáveis. Então, primeiro meta é classificar para o playoff entre os 16. Segunda meta, entre os 8. E aí, lógico, aí depois tudo que a gente tem que ser realista, né? Eu não posso chegar hoje e dizer que o campo ser campeão da liga com um investimento de 500 mil e nosso, então, da liga da Série Ouro, né? Digamos assim. Mas hoje a liga que a gente vai participar, o nosso objetivo é estar lá no final da temporada comemorando um acesso. Estadual, Mas título. essas metas planejadas, elas, se não for planejada, qual seria o risco? Isso. Frustrar. Aham. Tanto comissão, Isso aí. patrocinador, atleta. Então, metas alcançáveis. Isso é alcançável, isso aí. Conforme, Estável, isso aí, isso aí. né, Isso aí. é mais planejado. Essa da Silver, a gente tem essas metas, né, alcançáveis, mas nessa categoria que a gente está hoje, a gente vai buscar o título. O estadual, que é a Série Prata, já sabe sempre, vamos buscar o título. Eu preciso passar hoje os jogos abertos, né, eu tenho que ganhar o micro regional, eu tenho que classificar para o regional, e eu tenho que estar na fase estadual, isso é meta nossa, fase estadual do JASC. E aí chegar no JASC e tá entre os 4, né, que a gente sabe que é o estado todo, né. Então são metas que a gente tem, e eu como profissional, Márcio, hoje, eh, eu quero ganhar títulos aqui no clube. E aí, entregar na mão do cara lá de cima para ver o que é que vai acontecer mais pra frente, mas eu preciso consolidar meu trabalho, né, como treinador de uma equipe adulta, fazer um bom trabalho para daí as coisas aparecerem. E eu busco, lógico, eu almejo, eu tenho um sonho, né, de ter uma equipe no Brasil que eu tenho um sonho, e eu falei isso, que é treinar a CBF, o Carlos Barbosa. Um dia eu entrei no ginásio, cara, aquilo ali arrepia, sabe, que a casa do futsal é a CBF. Tem história, né? Então, tá louco. Ano passado, em 2024, quando eu fui lá, eu prometi, eu sozinho na quadra, eu disse, não, um dia eu vou ser treinador aqui. Mas isso é algo pro futuro, né? Hoje eu preciso focar 100% aqui no clube e tô focado 100%. Eu quero fazer história junto com a minha comissão técnica, com meus atletas, dentro do Joaçaba Futsal. Eu tive uma história como atleta, hoje eu preciso ter uma história como treinador. Tive na base, né, consegui ganhar alguns títulos,
Agora eu preciso firmar, consolidar a vida de treinador aqui no clube, na equipe adulta. E, claro, dizer que eu não tenho um sonho de trabalhar numa equipe fora do país, claro que eu tenho, né? A gente tem, né? Quem sabe um dia, vamos ver. Zé, nos resta te desejar toda a sorte do mundo, tá? Agradecer pela tua participação aqui no nosso podcast, um bate-papo sempre. A gente sempre fala que são assuntos aleatórios, mas o Aham. esporte sempre vem, Ah, vem é. na veia, né? Que já tivemos do futsal o Rony Lenz, que jogou no áureo tempo do Cruzeiro, Uhum. ABB. Tivemos o Michel Dallapria, preparador físico da equipe. Agora você também falando do futsal, que é a paixão do Joaçaba, né? O esporte, o queridinho de todos. E boa sorte na liga, boa sorte em todas as competições que o Joaçaba for participar e toda a sorte do mundo para você nessa tua carreira, nesse teu novo projeto aí. Cara, obrigado. Parabéns pelo teu trabalho aqui no podcast. Muito bacana, eu acho muito legal essa troca de ideia, né? Né? Essa troca de ideia bem informal, nada com aquela formalidade gigante. E espero que você me dê essa sorte aí, né? Que a gente tenha essa sorte aí, tenho No ano a certeza. gente volta para fazer um resumo do ano. Show de bola, se Deus quiser. E a gente vai trabalhar muito para que a gente alcance os nossos objetivos, Márcio. Esse é o nosso intuito. Galera, você que curtiu até agora, então deixe seu comentário, se inscreve no canal, dá sua curtida aí para dar uma força para divulgar ainda mais o nosso trabalho aqui no YouTube do Papo Reto com Márcio Pozobon. Agradecendo aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapeuta e Irmãos Cancele 50 anos. Um abraço, galera, a gente volta na próxima quarta-feira aqui no canal no YouTube. Um abraço.